E aí, gente, vamos dar continuidade à nossa aula, né? Falando agora sobre numeral, né? Já falei sobre. Pra gente, já falei muita coisa, né? Já falei sobre numeral. Não, numeral não, vou falar agora numeral. Eu já falei sobre artigo, substantivo, adjetivo e agora a gente entra na nossa quarta classe morfológica variável, que é o numeral. Por que o numeral é importante na língua portuguesa, né? O numeral é importante porque ele vai indicar uma quantidade, né? Agora temos vários tipos de quantidade. Temos a quantidade absoluta, né? Que é chamada de numeral cardinal, fracionária, que é o chamado de numeral fracionário, quantidade multiplicativa, ou então indicar uma ordem ou posição, que é chamada de numeral ordinal. A banca gosta muito desses dois, ó. Numeral cardinal e numeral ordinal, mas são totalmente diferentes, né? Numeral cardinal é aquele que vai indicar uma ordem absoluta, tipo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até o infinito. E o numeral ordinal é aquele que vai indicar uma posição, né? Uma sequência. Se eu falo primeiro, eu posso falar segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, sétimo, oitavo, nono. E aí sucessivamente, que vai ser o numeral ordinal, porque está indicando uma posição das coisas, viu? Então esse é o conceito de numeral, né? Ele vai indicar isso tudo a um substantivo, né? A relação dele é com o substantivo também, viu? E outra coisa, voltando, eu falei lá das características do adjetivo, né? Aqui temos as características do numeral. O numeral ele tem dois tipos de características. Existem dois tipos de numerais. Temos o numeral adjetivo e temos o numeral substantivo. O que é o numeral adjetivo, Alisson? O numeral adjetivo é aquele que vai acompanhar, geralmente vem ao lado de um substantivo. E sempre irá desempenhar a função sintática de adjunto adnominal. Beleza? Então, numeral adjetivo é aquele que vai acompanhar o substantivo. Já o numeral substantivo é aquele que substitui, pessoal, o substantivo no contexto, né? Ele desempenha a função de núcleo das funções sintáticas. Eu mostrei para vocês que o substantivo ele desempenha a função de núcleo das funções sintáticas, né? O numeral substantivo, ele, por substituir o substantivo, ele também vai desempenhar a função sintática de núcleo, né? Pode ser sujeito, complemento verbal, predicativo, agente da passiva, adjunta adnominal, adverbial, aposto e vocativo, né? Quando ele estiver na função substantiva. Como é que eu vou saber, Alice? Lembre que o mesmo A de adjetivo é o mesmo A de acompanhar. Então, lembre, numeral adjetivo acompanha o substantivo e desempenha a função de adjunto adnominal, viu? E o mesmo S de substantivo é o mesmo S de substituir. Então, o numeral substantivo, ele substitui o substantivo no contexto, viu? Olha os exemplos. Se eu falo, 3 alunos fecharam a prova, quem foi que fechou a prova? 3 alunos. Temos aqui um sujeito simples da oração. Esse 3, ele está ao lado, está acompanhando o substantivo alunos. Então, ele é um numeral, né? Que está indicando um número absoluto aqui. Só que é um numeral, pessoal, adjetivo, porque ele está acompanhando o substantivo alunos. E se acompanhar, temos aqui um adjunto adnominal, beleza? Então, é um numeral adjetivo, neste contexto, desempenhando função sintática de adjunto adnominal. Agora, o outro contexto. Os 3 passaram. Perceba que esse 3 aqui, ó, ele está substituindo alunos, né? E os 3 aqui é o sujeito da frase. Só que o núcleo da oração do sujeito aqui é o numeral substantivo 3, né? Que está substituindo o substantivo alunos, né? Então, temos um numeral substantivo. E ele está desempenhando a função sintática de núcleo do sujeito aqui no contexto. Então, bora voltar. Bora ver se você entendeu. O que é um numeral adjetivo? É aquele que vai substituir
o substantivo, né? Não, gente. Numeral adjetivo, ele vai acompanhar o substantivo. Lembre que o adjetivo é o mesmo A de acompanhar. E desempenha a função sintática sempre de adjunta e de nominal. E o numeral substantivo, esse sim, irá substituir o substantivo. Desempenhará a função de núcleo das funções sintáticas. Então, se ligue nesses conceitos aí que as bancas adoram. Elas gostam de modificar a ordem do sentido aqui. Ela vai dizer que o numeral substantivo acompanha e o numeral adjetivo substitui. Tudo isso está errado. Tranquilo? Aí os tipos de numerais, ó, para você. Temos o numeral cardinal, aí é o 0, 1, 2, 3, 4. Ordinal, primeiro, segundo, terceiro. O fracionário, meio, terço, quarto. O numeral multiplicativo, né? Dobro, triplo, quadrado. E temos o numeral coletivo. Esse daqui diz o seguinte, né? É aquele numeral que vai indicar um número exato de seres. Opa, perdão. Número exato de seres ou objetos, né? De um conjunto. Flexionado em número. Quando eu falo uma dúzia, um par de sapato, um milheiro de bloco, uma dezena de pessoas, então temos o numeral de sentido coletivo. Alguns gramáticos chamam esse numeral de sentido coletivo de multiplicativo ou então fracionário. Mas isso aqui não vem ao caso não cai tanto em prova não, viu? Só se ligue que existe também, viu? Então, é só isso, né? Só fique ligado nessa primeira parte aqui, ó, que é o mais importante do numeral. É você diferenciar um numeral adjetivo de um numeral substantivo. As bancas, gente, às vezes ela grifa o termo e pergunta se é numeral. Aí você já sabe que é ali, marca e vai pro braço, viu? Então, beleza. Próxima aula, vamos abordar a parte de pronome inteira, né? Que já é um assunto grande. Eu vou tentar dividir mais ou menos em 3 partes, para não ficar o vídeo muito grande e cansativo. Então, até a próxima aula, gente. Tchau, tchau.